Outra dúvida é sobre os dois profetas que irão ser mortos, né, na praça, que vai ficar expostos lá, todo mundo vê. Esses dois profetas, eu já ouvi muitos dizer que eles não teriam que ter falecido, descido à sepultura, como Moisés desceu. Teria que ter sido arrebatado, como Elias ou Enoque. Sabe por que o pessoal diz isso? Tu sabe? Não. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o pessoal raciocina assim, ora, se Deus deu a ordem que é para morrer uma vez, e Elias e Enoque nunca morreram, então eles vão ter que vir para morrer. Presta atenção, não acabou ainda não. Presta atenção. O pessoal diz assim, então eles vão ter que vir para morrer, porque está ordenado aos homens para morrerem. Aí eles vão procurando, aí diz, não, Elias e Enoque se encaixam aí no perfil, aí concluem dessa forma. Primeira coisa, a Bíblia diz que Enoque foi tomado para Deus, Deus o levou para si para que ele não visse a morte. Se Deus tirou o homem para não ver a morte, a gente vai querer matar ele agora? Não. Né? Então, assim, se Deus o tomou para que ele não visse a morte. Outra coisa, quando Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, será que é essa a interpretação que a gente tem que tirar do versículo? Porque se fosse assim, né, ao pé da letra, dessa forma tão rígida, também teríamos um problema. Porque só Jesus, no ministério dele, fez pessoas morrerem duas vezes. Porque ele ressuscitou Jairo, a filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Então essas pessoas morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Não é para morrer só uma? Então, já não tem muito sentido, né? E em relação a Moisés, porque a dúvida não é Moisés e Elias, a dúvida é Moisés. O pessoal aceita Elias, né? Elias e Enoque, mas Moisés, o pessoal... porque ele morreu, né? Então tem esse problema. Só que tem um detalhe aí. Em primeiro lugar, a gente tem... Só para deixar isso claro, a gente tem certeza que Elias será uma das testemunhas e um dos profetas, porque Jesus disse isso, tá? Lá em Mateus 17, Jesus sobe com aqueles 3 discípulos para o Monte da Transfiguração. Aí eles veem Moisés e Elias, aí quando eles descem do monte, eu não sei se vocês lembram, talvez não esteja no texto de Mateus 17, eu acho que está em Marcos 9, mas é o mesmo episódio registrado de uma forma diferente. Então, eu acho que é em Marcos 9, os discípulos perguntam para Jesus uma coisa curiosa, eles dizem assim, Senhor, os escribas, os estudiosos aí da lei, os eruditos, eles dizem que Elias tinha que vir primeiro. Ou seja, por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque primeiro eles conheceram Jesus, né? João Batista apareceu batizando na água para tornar Jesus conhecido do povo de Israel. Aí Jesus aparece, os discípulos estão lá. Aí João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive discípulos de João foram conversar com ele e João disse, não, sigam ele, porque ele é o que haveria de vir. E aí eles viram Jesus aparecer e até então ninguém tinha visto Elias. Aí quando chega lá na frente, já pertinho da morte de Jesus, aí eles vão para o Monte da Transfiguração e Elias aparece. Na cabeça deles, Jesus veio primeiro, Elias veio depois, né? Aí eles diziam assim, por que os escribas diziam que Elias tinha que vir primeiro? Porque na cabeça deles, eles só viram Elias depois de conhecerem Jesus. Aí Jesus diz assim, essa é a explicação. Ele diz, de fato, Elias virá primeiro, apontando para o futuro, e restaurará todas as coisas, vírgula, mas se o quereis reconhecer para esta primeira vinda, não está lá, mas eu estou acrescentando aqui para explicar, mas se o quereis reconhecer, ele é João Batista. Ou seja, para a primeira vinda, João Batista atuava na unção, na função, no espírito de Elias, né? E aí veio primeiro Elias, ou seja, João Batista, e depois Jesus. Mas no futuro, Jesus garantiu, ele virá primeiro. Ele diz isso, depois é que ele associa com a ideia de João Batista ser Elias. Mas primeiro ele diz, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então a gente tem certeza que Elias é uma das testemunhas, é um dos profetas. A questão é, quem é o outro? Eu voto em Moisés. Por quê? Por quê? Primeiro, vai ser um momento especial em que Deus voltará a tratar com a nação de Israel diretamente e através da nação de Israel ele vai tratar com o povo das outras nações, o povo do mundo. Isso quer dizer que esses dois profetas têm que ter alguma representatividade entre os hebreus. Enoque, quando esteve na terra como profeta, não existia a nação judaica. Não existia o povo hebreu.
Ele viveu numa época muito antes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Enoque não tem representatividade profética para o povo judeu. Tem a sua importância, tem a sua relevância, mas não como os pré-requisitos daquele período exigem. Moisés é o profeta de todos os tempos, né? O legislador que também era profeta. Às vezes a gente esquece disso, mas ele era profeta. Ele disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim. E acontecerá que não... quem, vocês conhecem o resto do versículo? Quem não der ouvidos à voz deste profeta será exterminado do meio do povo, né? Então, Moisés era profeta. Só que, dos outros profetas, tirando Moisés, Elias é o que mais se destaca. Então, são os dois maiores representantes dos profetas do povo de Israel. Então, faz sentido que sejam os dois. E não por acaso, está lá no Monte da Transfiguração quem? Enoque e Elias, por acaso? Não. Quem é que está lá? Moisés. O que é que esse homem está fazendo aí? Né? Porque vocês vão dizer assim, realmente, por que Moisés está fazendo, se não é... Só que tem um pequeno detalhe. A morte de Moisés é um negócio estranho. É um estranho. Eu não estou dizendo que Moisés foi arrebatado aos céus antes de ver a morte. Eu não estou dizendo isso, porque tem livros apócrifos e há segmentos cristãos que defendem essa ideia, a Assunção de Moisés. Tem um livro chamado A Assunção de Moisés, para quem não sabe. Eu não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que ele morreu e ressuscitou. Eu não sei o que foi que aconteceu com o homem, não. Mas tem uma coisa estranha ali. Porque a Bíblia diz que foi Deus que o sepultou. O que isso significa, eu não tenho a menor ideia. Só sei que isso subentende-se que ninguém mais viu Moisés. Porque se ele morreu e estava perto do povo, o povo viu Moisés. Então não tinha como Deus sepultar, porque o povo estava em cima. O momento que ele morreu e que ele foi sepultado por Deus é o momento em que ele não estava junto com o povo. Então ninguém viu mais Moisés depois da última vez que o viu vivo. O que aconteceu com ele? Não sei. Mas a Bíblia diz que teve uma briga entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Aí, o que é que a teologia ensina? Que estavam brigando pelo corpo morto de Moisés. Porque se aquele corpo fosse achado pelos israelitas, aí eles iriam adorá-lo, porque era um homem tão de Deus, a glória brilhava no seu corpo, então eles iriam adorar aquele corpo. Aí Deus, né, para ocultar o corpo dele, vai lá, bota Miguel para brigar com Satanás, para esconder o corpo dele morto. Mas, meu irmão, depois de 3 dias, 4 dias, a glória ia embora todinha. Que a podridão que ia subir daquele corpo ali ia lembrar o povo que era um corpo humano. Então, brigar por um corpo morto, que está em estado de degradação, que vai entrar na putrefação, eu não sei se isso faz muito sentido. Agora, será que eles não brigaram pelo corpo de Moisés para que ele não morresse? Será que a briga não era justamente pelo fato de ele ter desobedecido? Inclusive, ele nem entrou na terra prometida por causa dessa desobediência. Eu sei que foi pouca coisa, mas a quem muito é dado, deste muito é cobrado. Então, será que eles não lutavam justamente por causa disso? Satanás reivindicando um direito legal de levá-lo, e aí Miguel lutando pelo corpo dele, justamente para não perecer? Não sei. Mas tem uma coisa estranha. Jesus está falando com ele no Monte da Transfiguração. E pelo que eu me lembro, é proibido falar com os mortos. Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Né? Agora, existe sim interpretação que justifica a morte dele, aquela coisa toda, o Monte da Transfiguração, porque está escrito que foi uma visão, então o pessoal diz, foi só uma visão, não era Moisés de verdade, não era Elias de verdade, era só uma visão, para justificar que não era Moisés, porque se fosse Moisés, ele estava falando com os mortos, então não pode ser Moisés, aí era só uma visão. Só que eu pergunto uma coisa, se eu ver Jesus, vai deixar de dizer Jesus só porque eu vi ele? Se eu ver o anjo Miguel, é o anjo Miguel ou é só uma visão do anjo Miguel? Ou seja, quando eu vejo, eu estou vendo aquela pessoa. Eu não sei, gente, tá? Depois vocês descobrirem, vocês me contam aí. Eu estou só desabafando. Fala.